Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Reflexão e o vídeo de hoje é baseado em relato de um inscrito do canal. Lembrando aos senhores para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E se desejarem ter seus relatos contados e analisados aqui, clique no link que está na descrição do vídeo ou no link que está fixado na página principal do canal. E se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e deseja me apoiar, estou considerando abrir uma opção de apoio simbólico de R$ 2 mensais apenas, com desconto automático no cartão de crédito. Essa quantia pode ser pequena para vocês, senhores, considerando as condições econômicas. É menos que um cafezinho ou uma garrafa d'água. Isso significa muito para mim, muito, especialmente para continuar produzindo conteúdos que desafiam narrativas e podem sofrer certas perseguições. Os senhores sabem como é que funciona essa plataforma aqui. O que vocês acham? Dito isso, vamos ao relato. E o relato de hoje foi escrito por Stefan Primo Persic. Eu deduzi que ele não se importaria que eu expusesse o seu nome porque ele postou esse relato na seção dos comentários e não fez nenhuma menção se ele gostaria que fosse tido como anônimo. Inclusive, para os próximos relatos, os senhores podem decidir como querem ser chamados e será enviado pelo link que eu já mencionei. Então pode ser enviado de forma anônima sem nenhum problema, ok? E o relato é o seguinte: vou contar minha história. Moro na Alemanha, trabalho, estudo, estou crescendo aqui na vida. Me estabilizei aqui agora. Era para eu estar melhor, mas fui me meter com uma mulher da Macedônia. Ela deu várias red flags no começo e eu quis ignorar, como chorar antes e depois do sexo, porque ela tinha trauma com o primeiro ex. E isso atrapalhou demais meu relacionamento com ela. É uma boa mulher, mas qualquer coisinha inventa uma treta idiota para depois chorar e pedir desculpas. Além de que, me negava muito sexo e quando fazia, parecia que fazia um favor. E mesmo assim dizia que queria casar comigo. Mas eu fui levando e prolongando, achando que isso ia melhorar. Mas nada. Eu ficava mais insatisfeito e frustrado, me sentindo um lixo porque ela sempre recusava sexo o máximo possível. E só queria saber de conversas profundas. Eu fui tentar terminar e ela chorou muito e fiquei com pena. No final, eu fui retardado porque traí ela. Depois disso, terminamos da pior forma possível. Gastei grana, tive dor de cabeça com uma mulher traumatizada, no qual fiz de tudo e no final saí como um lixo porque não fui homem o suficiente de sair fora, achando que algo iria mudar. O que eu digo para vocês? Não namorem, foquem em vocês, tenham suas ficantes fixas, sejam o mais desapegado possível, pois mulher é tudo igual, não importa o país. Sempre vai ter os mesmos problemas. Treta por causa de pouca coisa. Além de que elas botam toda a felicidade delas em vocês. Vocês são os responsáveis para fazê-las felizes. E se não, vai ser mais treta ainda. Então, mais uma vez, não namorem e foquem na sua estabilidade. E seja desapegado, porque a mulher pode acabar com a vida do homem. Minha vida atrasou aqui que vocês não fazem a mínima ideia. Mas enfim, ainda tem tempo para recuperar. E aprendi da pior maneira possível. Quem está solteiro não está perdendo nada. Bom, senhores, eu decidi fazer dessa forma, lendo o relato todo primeiro e depois eu vou por partes, como diz o Jack Stripador, para analisar ponto a ponto que eu considero que tenha relevância nesse caso. E o primeiro ponto que me chamou a atenção foi quando ele disse o seguinte, abre aspas, mas fui me meter com uma mulher da Macedônia. Sabemos que eles se encontraram na Alemanha, que isso aconteceu na Alemanha. A Alemanha e a Macedônia estão a cerca de 1.350 quilômetros de distância, uma viagem que pode levar cerca de 2 horas de avião ou mais de 15 horas de carro. Muitos macedônios escolhem países da Europa Ocidental como a Alemanha por causa das melhores condições econômicas e de qualidade de vida. Embora outros países como Grécia, Bulgária ou até mesmo a Áustria sejam mais próximos, a Alemanha continua sendo o destino preferido para oportunidades de emprego, apoio social e estabilidade. A escolha dessa mulher
para se mudar para a Alemanha faz muito sentido para quem busca uma vida mais próspera, já que a economia alemã oferece muito mais do que os países vizinhos à Macedônia, em termos de desenvolvimento e possibilidade de crescimento. Mas também sabemos que a Alemanha, especialmente cidades como Berlim, tem se destacado como um centro cultural que atrai mulheres em busca de mais liberdade pessoal e um estilo de vida mais hedonista, senhores. O país também é conhecido por ser muito acolhedor a certas consideradas minorias, ou seja, todo um apoio a certas comunidades que desejam mais diversidade, liberdade sexual e aceitação de várias formas de expressão pessoal. Então essa mulher pode ter tido essas duas motivações para ter se mudado para a Alemanha, senhores. O segundo ponto que me chamou a atenção é o seguinte, abre aspas, ela deu várias red flags no começo e eu quis ignorar, como chorar antes e depois do sexo, porque ela tinha trauma com o primeiro ex. E isso atrapalhou demais meu relacionamento com ela. É uma boa mulher, mas qualquer coisinha ela inventa treta idiota para depois chorar e pedir desculpas. Fecha aspas. Bem, primeiro que se ela fosse tão boa assim, ela teria mais empatia com o parceiro, não é mesmo, senhores? Percebe-se também que mesmo com tantos problemas já tão visíveis desde o início da relação, ele está tentando aqui meio que tirar um pouco do peso da responsabilidade da relação das costas dela. Ele está tentando aqui, ao meu ver, dar uma amenizada no comportamento dela, porque é nítido aqui que essa mulher é bem transtornada e prejudicou muito a vida desse rapaz. E mesmo com tudo isso já tendo ocorrido desde o início, percebe-se que ele mesmo assim a enxerga como uma boa mulher. Provavelmente nesse ponto ele já estava em estado de apaixonamento. E a libido estava agindo fortemente aqui no cérebro dele, cara. E no corpo, obviamente. Talvez os maiores inimigos do homem sejam a libido e a paixão, senhores. Ela tinha coisas mal resolvidas com o ex. Ela poderia ser uma viúva de alfa, talvez. Eu também percebo aqui um perfil manipulador e narcisista nela. Porque ela queria sabotar a relação ou estava simplesmente fazendo cheat test, né, cara? Um atrás do outro, arrumando briga sem motivo nenhum. Claro, na verdade por motivos idiotas. E se desculpando depois. E chorando também, né? O choro é uma tática muito utilizada por elas. Então ela fazia cheat test atrás de cheat test para ver se ele estava apto para continuar na relação com ela. Na verdade, meus amigos, só a questão do choro e ela assumir que é um trauma com o ex já é o maior cheat teste que eu observo no início da relação. Pô, cara, isso aí é muito complicado lidar com isso, muito complicado. Mas volto a dizer que a libido pode deixar um homem mais tolerante com certos comportamentos, né? Se o negócio é bom, se tem aquela neuteniazinha básica, entendeu? Se fala mole, fala manso, se ela simula o comportamento correto, a maioria dos homens cai, senhores. E não é demérito, tá? Não é demérito os senhores se encantarem pela neotenia, pela beleza feminina, não, tá? Afinal de contas, se você é hétero, isso é natural. E se você tem os seus níveis de testosterona ok, é normal também você ter desejo por mulheres, é a coisa mais normal do mundo, senhores. Agora, buscar a racionalidade nesses momentos, para que isso aconteça, o cara tem que estar muito acostumado a estar interagindo com todo tipo de mulher, cara. Não é qualquer um que consegue, não. É realmente difícil. Existem certas características femininas que eu sei que são meu fraco, então sempre que eu percebo em alguma mulher eu já penso assim, opa, essa aqui se eu vacilar, né, eu posso me envolver um pouco mais do que o necessário, entendeu? Então, quando a mulher vem com certas características que você se interessa muito, a armadilha está pronta. Você tem que prever
Você tem que literalmente prever essa situação, você prever que você vai se complicar, que você vai entrar numa enrascada e sair fora no momento certo. Senhores, eu tive que interromper a gravação do vídeo por alguns minutos, pois começou a chover aqui na minha região, porém eu tenho que retornar mesmo com chuva e com esse ruído de fundo, pois tem um cronograma a seguir e uma agenda com relação aos vídeos. Eu tenho que gravar mais um vídeo hoje, enfim, vamos dar continuidade. Espero que não se incomodem. Eu posso observar alguns comportamentos dessa moça relacionados a traços de personalidades problemáticas, como transtorno de personalidade narcisista ou borderline, mas não necessariamente se encaixa diretamente em psicopatia. No caso do narcisista, a pessoa pode provocar conflitos para chamar a atenção e depois se vitimizar como uma forma de manipulação, senhores, buscando a simpatia ou o controle. Enquanto que no transtorno de personalidade borderline, a busca por conflitos pode vir da instabilidade emocional, com arrependimento e desculpas posteriores, movidos por medo de rejeição ou de abandono. E esses comportamentos podem também indicar manipulação emocional. Para mim fica muito claro isso, onde a pessoa cria o drama, se vitimiza e em seguida tenta reparar o dano para manter o controle sobre o ambiente e ou as pessoas ao seu redor. É importante lembrar que essas características podem variar muito e um diagnóstico correto precisa ser feito por um profissional da área, mas digamos que essa moça tinha um profissional já junto com ela, porque eu penso que ela fazia ele de psicólogo, não de namorado. Talvez ele possa ter entrado na vida dessa moça num momento onde ela precisava apenas de um ombro amigo ou de ajuda profissional. Na verdade, ela tinha que ter ido pro psiquiatra, né, irmão? Porque tá nítido pra mim que ela era tantã da cabeça. Biruleibe das ideias, biluteteia, biruta. Agora vamos ao terceiro ponto que me chamou a atenção. Abre aspas. Além de que negava muito sexo e quando fazia, parecia que fazia um favor. E mesmo assim dizia que queria se casar comigo. Mas fui levando e prolongando, achando que isso ia melhorar. Mas nada. Eu ficava mais insatisfeito e frustrado, me sentindo um lixo, porque ela sempre recusava sexo o máximo possível e só queria saber de conversas profundas. Fecha aspas. Aqui, senhores, nós temos a confirmação de que ela o fazia de psicólogo, talvez até de psicólogo provedor, porque ele relata aqui no final que gastou grana, mas ele não detalhou como que isso ocorreu. Enfim, ela sugava todo o tempo dele, a atenção, talvez até o dinheiro, e ela dava em troca um sexo de péssima qualidade, como se ela estivesse fazendo um favor a ele. Pois ela sabia no fundo, que se ela não entregasse o sexo, ele iria terminar com ela e ela perderia o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu ombro amigo. Ela era tão egocêntrica, fica nítido isso, que ela não oferecia nem o mínimo de carinho para esse rapaz. Ela entregava apenas o sexo cru, frio, como uma geladeira, em troca de horas e horas e horas e horas e horas de análise, de psicanálise, de terapia. Ou seja, parece que ela fazia dele um depósito de lixo emocional. Isso é muito comum, senhores, é muito comum. Isso é comum também quando o homem está naquela chamada friend zone, que a mulher tira todos os recursos dele, emocionais, atenção e tempo, e não entrega absolutamente nada em troca. Nem o sexo frio ele tem, porque ela é apenas a sua amiga, a sua confidente, e despeja todo o lixo emocional tóxico dela em cima do cara. Senhores, evitem esse tipo de relação. Isso não é justo, isso não é equilibrado. O mínimo que a mulher tem que te oferecer é o mesmo que você oferece a ela. Esse é o mínimo. Tem que haver reciprocidade. Bom, vamos ao quarto ponto que me chamou a atenção. Abre aspas. Eu fui tentar terminar, ela chorou muito e fiquei com pena. Fecha aspas. Aqui, senhores, temos o que eu chamo de a estratégia do choro. Há dois seres que usam o choro para conseguir algo que deseja. Um deles são os bebês, são inocentes. Quando eles querem algo,
Eles não sabem se comunicar. A única forma de comunicação deles é o choro. E o segundo ser que usa isso, senhores, são as mulheres. E elas, ao contrário dos bebês, não usam essa estratégia por inocência. É muito pelo contrário, senhores. O choro, no caso das mulheres, é para manipular, para ludibriar, para ganhar a empatia, ou por puro arrependimento. Não por ter se arrependido do ato, mas por ter sido pega. Afinal de contas, quem não se comove ao ver uma bela moça chorando, não é, senhores? Principalmente se você tiver algum tipo de relação com ela. E esse comportamento de usar o choro para manipular as emoções e obter o que deseja pode ser associado a traços de personalidades manipulativas, obviamente, muitas vezes encontradas em pessoas com traços de transtorno de personalidade borderline ou narcisista. Olha aqui, senhores, conectando novamente. Há uma intensa necessidade de evitar o abandono e a pessoa pode usar essa estratégia do choro para se vitimizar e manipular o parceiro a conduzir o diálogo, conduzir a discussão para uma decisão favorável a ela. Esse choro vem da dor emocional extrema e do medo de ser deixada, fazendo com que a pessoa atue de forma dramática e imprevisível. E é assim que elas conseguem superar muitas crises no relacionamento, muitas discussões no relacionamento. É assim, senhores. Apenas chorando. Chegamos ao último ponto, que eu acho que eu vou basear o título do vídeo nesse ponto. Abre aspas. No final eu fui um retardado porque traí ela. Depois disso, terminamos da pior forma possível. Gastei grana, tive dor de cabeça com uma mina traumatizada, no qual fiz de tudo e no final saí como um lixo, porque não fui homem o suficiente de sair fora, achando que algo ia mudar. Fecha aspas. Senhores, o homem sempre está se culpando. O homem sempre está tomando toda a responsabilidade, carregando todo o peso da relação nas costas sozinho. O homem sempre se culpando. Se fosse o contrário, ela estaria dizendo, com certeza, que o comportamento dele a afastou emocionalmente, resultando na carência e até na traição, senhores. Sabem por quê, senhores? Porque mulher não se responsabiliza nem pelos seus próprios atos, enquanto que o homem se responsabiliza até pelos atos dos outros, como vemos nesse caso. Esse ouvinte errou ao trair. Sim, concordo com ele. Mas ele encontrou uma fuga. E poderia ser bem pior, senhores. Poderia ser drogas ou bebidas, como fazia a geração Silent e Boomer. Eles faziam assim. Enchiam a cara de cachaça para aguentar todos os danos emocionais de uma relação dolorosa, para manter a família de pé. E eu pergunto aos senhores, isso é ser homem? Isso é ser homem? É óbvio que terminar seria melhor, mas somos humanos. Você ouvinte, você é um humano. Você está se sentindo culpado, mesmo ela te entregando tudo de pior dela. Tudo de pior dela. Nem o sexo ela queria fazer. Que tipo de namoro é esse? Que tipo de relação é essa? Onde o homem entrega tudo e a mulher não se envolve nem emocionalmente nem fisicamente com ele. Que tipo de relação é essa? Ela poderia ter sido justa já no início da relação e dito, eu preciso só de um amigo para conversar. Mas não, ela se envolveu, ela escolheu estar numa relação, porque era cômodo para ela. Ela foi utilitarista. Com a privação do sexo, isso gera uma necessidade, gerou uma demanda emocional e física. O erro foi não ter terminado antes. Porém, é um contexto muito caótico, muito complexo, que quando o homem está inserido, ele não raciocina corretamente, ele não raciocina bem. As coisas acontecem da pior forma possível sempre, da forma mais caótica. E pode ter certeza que ela arrumou outro psicólogo. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado para o ouvinte. Ouvinte, não se culpe tanto assim. Você estava numa situação muito complexa,
Poderia ter sido pior, poderia ter sido outra fuga, como eu falei anteriormente no vídeo. Humanos erram e nós, homens, somos humanos. Apesar de toda a sociedade nos fazer pensar o contrário, nós somos apenas humanos. Grande abraço. Chegamos ao final do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Eu sou Reflexão. Reflitam, senhores.